Fala aí, meu querido nono ano do Colégio de Curso e Aplicação. Tranquilidade pura, meu baby. Aqui quem fala é o professor de História Rodrigo Alberoni, trazendo aquela continuidade bonita para vocês sobre o tema 3. Lembra? Os problemas políticos e sociais no campo. Durante a República da Espada e a República Oligárquica, né? A famosa República Velha, nós tivemos uma série de conflitos no campo. Esses conflitos estão muito relacionados a uma falta de uma melhor condição de vida para a população carente camponesa. Lembra da Guerra de Canudos? Lembra da exploração que aquele povo sertanejo passava lá no sertão nordestino? Vocês lembram, né, das relações de poder que os coronéis, né, realizavam na região? E aí aparece uma figura de Antônio Conselheiro e o povo identifica como um Messias, como um Salvador, aquele que pode ofertar uma vida melhor para todo mundo. Então, dentro dessa lógica, movimentos vão se espalhar por todo o Brasil. Então, eu trabalhei já a Guerra de Canudos, agora eu vou falar com vocês sobre a Guerra do Contestado e também o movimento do cangaço. Lembra dele, Lampião? O rei do cangaço? Olê, mulher render, olê, mulher andar. Você me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Essas músicas têm a ver com o cangaço, né? Cangaceiro sequestrava as mulheres, cuidado. Mas antes de falar de cangaço, vamos falar sobre a Guerra do Contestado, movimento que estourou entre 1912 e 1916 no sul do Brasil, na famosa região contestada entre Paraná e Santa Catarina. Era isso mesmo. O nome contestado é porque Paraná e Santa Catarina queriam a posse daquele território. Falavam, é meu! Não, é meu! Eles olhavam o mapa, a fronteira e não chegavam a uma conclusão. Professor, mas por que queriam tanta posse daquele território? Porque ali era uma região rica em madeira de corte, madeira que é cortada para fazer móveis e outros objetos, e também porque era uma região rica em erva mate, para tomar aquele chimarrão, aquele tereré. Tá ligado, neném? Não tá ligado? Então pesquisa na internet o que é o chimarrão, o tereré, que você vai ver que são bebidas com base em erva mate. Bacana? Então essa região tinha riquezas, Paraná e Santa Catarina disputavam. Como essa região era foco de disputas, ela não estava extremamente ocupada ainda. Então muitos poceiros, o que é o poceiro? É o cara que não tem nada, chega numa região que está meio que vazia, ocupa lá, toma posse da terra. Começaram a ocupar ali. Só que depois de um tempo, né, o governo brasileiro concedeu uma faixa territorial gigante no contestado para uma empresa de ferrovias, a Brasil Railway. Essa empresa de ferrovia, né, vai construir uma linha de trem cruzando ali boa parte da região sul e sudeste, vai ser dona de uma parte gigante desse território, tentando expulsar os poceiros dali. Se ela está construindo ferrovia, também contrata muitos trabalhadores, são milhares de trabalhadores chegando na região. Quando as obras terminam, nós temos um problema ali no contestado. A gente tem muita gente desempregado, ainda tem aqueles poceiros que ocuparam terras mais afastadas, a galera que está desempregada com o fim das obras da ferrovia não querem ir embora, querem viver ali, começam a lotear, só que aí chega uma empresa de madeira, né, uma madeireira para cortar madeira e quer expulsar essa galera da região. Olha a treta! Os coronéis locais também não querem saber dessas pessoas, querem explorar a erva mate sem esse excesso de população. Então, galera, o problema está armado. Tem muita gente na região, pouco trabalho e quem está em terra, na verdade, tomou posse da terra de forma ilegal. Então essa galera está sendo expulsa. Olha a treta. E aí é nesse momento de conflitos que surge uma figura, né? A figura de José Maria. A região já tinha tido alguns monges, como o ítalo-brasileiro João Maria, e depois de um tempo surge um tal de José Maria. O cara, ele se coloca como um curandeiro. Ele vai ajudar a população, vai pregar, pessoal humilde, ele vai ganhando seguidores e até que ele funda o seu próprio movimento. Ele defendia, esse monge, que o fim da terra, o fim do mundo estava próximo. Então que todos que o seguissem para a formação de uma comunidade encantada, uma comunidade espiritual, seriam salvos, iriam ressuscitar após o fim do mundo. Olha a ideia do cara. E aí a população carente, pobre, vai seguindo esse monge. E juntos eles vão formando uma comunidade, a comunidade encantada do monge José Maria. Só que isso desperta uma pulguinha atrás da orelha do governo, porque eles lembram do que aconteceu em Canudos. E esse movimento do contestado está crescendo. Os fiéis ao monge José Maria estão aumentando. Então o governo vai decidir intervir nisso. Como? Do modo que eles sempre fazem, que é o pior jeito possível, através da violência. Então forças militares são enviadas para a região para acabar com esse grupo. Inclusive é enviado o primeiro avião no Brasil para fins militares. 1912 para 1916, estamos enviando aviões
para tentar identificar aonde esse grupo se esconde no meio da mata. Um desses aviões, inclusive, vai bater numa montanha e vai explodir, né? Brasil sendo Brasil, né, galera? Esse grupo acaba sendo identificado, a guerra ocorre, no conflito José Maria morre, e aí quem assume o controle do movimento popular é uma jovem de 15 anos chamada Rosa Maria. A Rosa Maria dizia que ouvia as vozes de José Maria falando com ela e que ele ia ressuscitar, tanto que o corpo dele não é enterrado, é colocado sobre tábuas de madeira porque ele ia ressuscitar, tá bom? E a Rosa Maria começa a liderar, né, o seu grupo montado num cavalo branco, né? É equivalente à Joana d'Arc brasileira, a Rosa Maria praticamente, né, lutando em cavalo, escutava vozes. Só que o movimento, obviamente, vai ser destruído pelas forças do governo. Então essa é a Guerra do Contestado, mais um movimento popular de pessoas pobres liderados por um líder religioso, um beato, por isso movimento messiânico. E agora outro movimento que eu vou tratar na aula de hoje é o cangaço. São os cangaceiros. Até hoje existe uma discussão qual a origem do termo cangaço. Alguns falam, vem da canga do boi, né? A canga que você bota nas costas do boi para ele carregar peso. Como o cangaceiro vivia fugindo de um lugar para o outro, ele levava uma estrutura de madeira aqui cheio de objetos, facão, panela, roupas aqui preso, por isso cangaço. Outros falam que não tem nada a ver, que isso é invenção de Euclides da Cunha e que na verdade cangaço vem do tupi-guarani, né, que significa amontoado de ossos. Não sei quem está certo, isso não cai em prova, foi só a título de curiosidade para vocês. Agora, quem é o cangaceiro, né? Segundo o historiador britânico já falecido, grande historiador britânico já falecido, Eric Hobsbawm, né, o cangaceiro ele é o bandido social. É um indivíduo que, vítima da pobreza, da violência que ele vive, vítima ali dos mandos e desmandos dos coronéis, né, vítimas ali de assassinatos na sua família, da miséria, o cara entra na criminalidade buscando melhores condições de vida para si ou, quem sabe, uma vingança contra a elite, contra os coronéis locais. Esse é o banditismo social. E esse bandido social, por às vezes entrar de frente, matar, assassinar, roubar coronéis, acaba gerando algo positivo no imaginário do povo pobre local, que vê nesse cangaceiro um justiceiro, né? Porém, esse cangaceiro, em nenhum momento ele tem uma visão política, uma visão revolucionária, de que quer causar mudanças, não. Ele está buscando fama, fortuna ou vingança, tá bom? Então essa é a história do cangaço, um movimento que busca agir de acordo com seus próprios interesses. Não tem nada de, era o Robin Hood do sertão, os cangaceiros. Não, eles não tiram dos ricos para dar para os pobres, eles tiram dos ricos para eles mesmos. Às vezes eles davam para os pobres, mas para conseguir ajuda em planos de fuga, por exemplo. Às vezes o cangaceiro podia ser contratado por um coronel para assassinar outro coronel, por exemplo. Então o que eles queriam era dinheiro ou então vingança. Caso do Lampião. Um dos maiores cangaceiros, o rei do cangaço, Virgulino Ferreira de Souza, vulgo Lampião. Lampião porque ele atirava tão rápido que ele iluminava o céu noturno como se fosse um lampião. Ah, garota, esse cara era bravo. Pá, 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 pá. O Lampião, por exemplo, ele entra no cangaço como forma de buscar vingança pelo assassinato do pai dele quando ele era criança. Então esse é o banditismo social. Bacana? Esse é o cangaço. O cangaço, ele perdurou no Brasil por muito, muito tempo. Ele foi chegar ao fim lá para 1940, já no governo de Vargas, a República Oligárquica já tinha até acabado, né? Se você pega ali esses cangaceiros, eles vão ser duramente perseguidos pelo governo brasileiro, principalmente a partir de 1930. O próprio bando do Lampião acaba sendo capturado, né? O Lampião é morto. Sua mulher Maria Bonita, a primeira mulher a entrar no cangaço, ela se apaixonou por Lampião quando ele atacou a fazenda do marido dela. Ela olhou para Lampião e disse, né, você vai me levar ou eu vou ter que ir junto de você? Ela se apaixonou por ele. Ela era bonita, Maria Bonita. Então as mulheres entram num cangaço também. Outros cangaceiros vão ter mulheres. Alguns vão sequestrar mulheres, inclusive, isso acontece. E o último grande cangaceiro foi Corisco. Tem um filme famosíssimo do Glauber Rocha, chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol, que conta exatamente a história aí do último cangaceiro, Corisco. Tem aquela cena ícone que fica o policial gritando, né? Se entrega, Corisco! E ele vai fugindo a cavalo, ele não quer se entregar, mas ele acaba sendo baleado e morto. Então, cangaço, bandidos sociais, indivíduos vitimados ali pelo contexto em que eles viviam, que entram na criminalidade como forma de obter uma vida melhor ou vingança. Foram perseguidos por vários anos até que o movimento chega ao fim, como eu disse, lá para 1940. Bacana, galera? Então aqui foi uma breve videoaula. A gente revisou esses conteúdos aqui importantes. Aguardo vocês no tema 4. Até semana que vem. Beijão.
Tchau, tchau!